Olá, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito o convite do Sebum para participar desse curso intensivo sobre osteoporose, falando sobre hiperparatireoidismo e osteoporose. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, eles não se aplicam muito a essa apresentação especial, mas eu acho que é sempre importante a gente ser transparente. Dentro desse contexto, né, de imersão e profundidade em osteoporose, é muito importante lembrar que na fisiopatologia dessa doença, embora o pico de massa óssea inadequado e a perda óssea com a menopausa e o envelhecimento sejam fatores que a gente lembra a todo momento, fundamentais, a gente não pode esquecer das causas de osteoporose secundária como moduladores da nossa propensão e de aparecimento da osteoporose em vários momentos da vida. A lista de causas de osteoporose secundária, como a gente sabe, é grande. Essa é uma tabela, né, do guideline da ACE, que é bem didático e traz todas as causas possíveis de doenças ou medicações que levam à osteoporose, e uma delas que a gente vai comentar hoje é o hiperparatireoidismo. Hiperparatireoidismo é um conceito que abrange qualquer situação com excesso de secreção de PTH pelas paratireoides. E ele pode se apresentar de várias formas. Esse hiperparatireoidismo pode ser primário, e a gente chama ele dessa forma quando é uma doença primária da paratireoide, de uma ou mais paratireoides, que passam a secretar mais PTH do que seria fisiologicamente necessário. Geralmente isso é causado por um adenoma de paratireoide, em 85% dos casos, mas também pode decorrer de hiperplasia das paratireoides, que pode ser esporádico dentro de um contexto de predisposição genética. Por outro lado, o hiperparatireoidismo pode ser secundário, ou seja, né, essa secreção do PTH aumentou em resposta a um distúrbio da homeostase mineral. O distúrbio mais frequente é a deficiência crônica de cálcio e vitamina D, mas a gente tem que lembrar também da doença renal crônica. E tem ainda talvez uma terceira forma na cabeça do endocrinologista, como eu, que é o hiperparaterciário. Isso é um embate entre a gente e os nefrologistas. A gente entende o hiperparaterciário como uma pessoa que ficou em hiperparasecundário por muito tempo e, nesse contexto, uma ou mais paratireoides adquiriram autonomia. O nefrologista costuma chamar isso de hiperparasecundário com autonomia. Pensando nisso, né, e que o que une essas situações é o excesso de PTH, a gente tem que entender um pouco da fisiologia para conseguir separar a forma que elas se apresentam. No hiperpara primário, então, a doença começa na paratireoide. Ela produz mais PTH. Esse PTH em excesso vai agir no osso, vai agir no rim e vai agir indiretamente através da conversão de um 25 vitamina D no intestino, e tudo isso vai levar ao aumento do cálcio sérico. Por outro lado, o hiperparasecundário começa com o cálcio sérico tendendo a baixo. E isso é percebido pelas paratireoides, que se aumentam e aumentam sua produção de PTH para agir naqueles mesmos locais e, com isso, segurar a calcemia. Lembrando, né, que manter a calcemia é uma função homeostática essencial. Então, o corpo faz tudo necessário para manter calcemia. Nesse sentido, então, hiperpara primário e secundário, ambos têm PTH alto, mas no hiperpara primário eu espero um cálcio sérico alto e no hiperpara secundário eu espero um cálcio sérico normal, tendendo a baixo, no limite inferior da normalidade. Ele não fica francamente baixo, mas fica tendendo a baixo. Existe um diagnóstico diferencial aqui, que é o hiperpara normocalcêmico, que é uma situação à parte que a gente pode conversar depois nas perguntas. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que em ambas as formas, em qualquer forma de hiperparatireoidismo, existe perda de osso e osteoporose, porque esse PTH em excesso está agindo no osso, estimulando a reabsorção óssea. Nesse sentido, eu vou focar agora no hiperpara primário, que eu acho que é a doença que mais que gera dúvida no manejo clínico. É importante a gente lembrar que o hiperpara primário é uma doença de tratamento cirúrgico, tá? Mas que, na ausência de sintomas, a gente pode ter uma conduta não cirúrgica de princípio. Então, a gente separa, nós endocrinologistas, né? Se há sintoma do hiperpara, sempre a cirurgia está indicada. Se não tem sintoma, não é que a cirurgia está errada, mas você pode aplicar alguns critérios para decidir se vale a pena operar ou não. E eu trago aqui os critérios que ainda são válidos no momento, e o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: se esse indivíduo tiver fratura, tiver doença óssea avançada, ou se for assintomático e tiver osteoporose densitométrica, como mostrado aqui em vermelho, ou um achado de fratura vertebral assintomática, ele automaticamente é candidato a tratamento cirúrgico. Então, o tratamento da doença óssea no hiperparatireoidismo é cirúrgico, tá? Por que isso, né? Porque evidência de muito tempo, e esse é um trabalho de 2006 que é muito importante, mostra que o osso melhora muito com a paratireoidectomia. Então, nesse trabalho foram seguidos aqui quase 1.500 indivíduos, seguidos por muito tempo. Eram indivíduos com hiperpara leve, vejam, um cálcio de 11, um PTH de 120, então casos habituais do nosso dia a dia, não eram hiperparas graves.
E no segmento de longa data, a gente vê que, né, anos depois da paratireoidectomia, existe redução do desfecho fratura em quem foi operado versus em quem não foi operado, tá? Em até 12 anos de segmento. E mais ainda, redução de fratura de quadril, que, como vocês sabem bem, é a fratura mais importante quando a gente está falando de fragilidade do osso. Então, ninguém tem dúvida que a paratireoidectomia melhora muito o osso. Lá atrás já começaram a surgir evidências que os bisfosfonatos poderiam ter um efeito parecido, e que pelo menos no que tange a densidade mineral óssea eles teriam um efeito equivalente. Essa é uma meta-análise publicada em 2010, que é muito interessante, ela reúne vários estudos, estudos com vários desenhos, estudos randomizados controlados, estudos observacionais ou estudos sem intervenção, e eles vêm aqui, eu sei que esse gráfico tá difícil de ver, mas vocês têm que acreditar em mim quando eu disser que tanto em 1 ano quanto em 2 anos, a performance de bisfosfonato em massa óssea foi equivalente à performance da cirurgia. É o que está sendo mostrado aqui. Então, pensando em massa óssea, bisfosfonato funciona. Entretanto, e esse é um trabalho muito impactante de 2016, evidências daquele momento mostravam que a paratireoidectomia ainda assim era superior na proteção de fratura. Esse trabalho, publicado no Annals of Internal Medicine, teve uma repercussão enorme e, na verdade, guia a nossa atuação, mas eu quero que vocês entendam também que ele não é perfeito. É um estudo observacional, com N pequeno, de 50 pessoas, onde eles viram que, do ponto de vista de massa óssea, bisfosfonato ou paratireoidectomia tinham uma performance equivalente, melhor que a observação, que a gente já sabia daquele trabalho anterior, mas nesse trabalho aqui o que eles tiveram oportunidade de ver foi desfecho fratura, em 1 ano e 2 anos. E no desfecho fratura, a paratireoidectomia era muito superior ao tratamento com bisfosfonato. Tá? Eu chamo a atenção que, por isso é um estudo observacional, certamente a seleção de pacientes é enviesada. E provavelmente quem usou bisfosfonato eram pessoas mais graves, que não tinham condição cirúrgica, e talvez isso tenha influenciado nesse resultado. Mas isso teve uma penetrância muito grande na literatura, colocando né, nas diretrizes que sempre a paratireoidectomia é superior ao bisfosfonato na proteção. Nesse contexto, né, pensando no tema que me foi dado, de manejo clínico da osteoporose no hiperparaprimário, que oportunidades, então, a gente teria para tratamento com antirreabsortivo? E eu já aproveito para deixar claro que a grande parte da evidência é com bisfosfonato, tá? A gente não pensaria em usar droga anabólica aqui, mas denosumab a gente não tem muito dado ainda estudado sobre nesse contexto, mas tem alguns dados sobre bisfosfonato. Eu acho que certamente um cenário que se beneficia é aquele paciente que tem indicação cirúrgica, mas tem impossibilidade de ser operado. Comorbidades, risco cirúrgico alto, idade avançada, esses pacientes não são raros e a gente vê eles com alguma frequência nos ambulatórios e consultórios. Então, essa é uma pessoa candidata a manejo clínico. Uma outra situação que eu vejo, às vezes, em alguns contextos, é um paciente que tem um alto risco de fratura, já fraturou, uma osteoporose grave, que está esperando a cirurgia de paratireoide. Idealmente, isso não deveria acontecer, se a pessoa tem indicação, ela deveria ser operada, mas principalmente em serviços públicos, a gente tem uma demora aqui no Hospital das Clínicas, por exemplo, a nossa fila no momento está chegando a quase 3, 4 anos de espera, então aquelas pessoas com risco muito alto, vale a pena proteger o osso. Não tem muita evidência para isso, tá, gente? Mas é o racional de osteoporose secundária. A osteoporose secundária glicocorticoide, por exemplo, se a gente não tem como tirar o glicocorticoide, a gente protege o osso. Aqui é a mesma coisa. Se for demorar para resolver a situação, eu protejo o osso enquanto isso. O que eu queria focar agora nesse final da apresentação é a situação talvez mais controversa, que é um paciente que tem alto risco de fraturas, já fraturado ou muito grave. Será que depois da cirurgia de paratireoide ele se beneficia de tratamento com bisfosfonato? E é muito curioso, porque historicamente esse grupo de pessoas nunca era tratada. Né? O que a gente aprende, o que a gente ensina ainda até hoje é que depois da paratireoidectomia você não deve tratar com bisfosfonato, para dar chance do osso remodelar e ganhar massa óssea sozinho. Você vê, esse é um artigo de revisão agora, atual desse ano, da Cormier, que é uma grande especialista no assunto, e ela fala claramente no abstract para evitar bisfosfonato nesse contexto. Isso reside em algumas evidências de que seguir a paratireoidectomia com bisfosfonato seja pior que a paratireoidectomia sozinha. Como esse trabalho aqui, que é um trabalho também pequeno, com viés de seleção, né, por ser uma análise retrospectiva, mas que mostrou que paratireoidectomia sozinha promovia um ganho de massa óssea maior do que paratireoidectomia seguida de bisfosfonato. Entretanto, vem surgindo na literatura estudos como esse, um estudo randomizado, controlado por placebo, com N pequeno, mas bem desenhado, bem controlado, mostrando que ácido zoledrônico, depois da paratireoidectomia, promoveu um ganho de massa óssea maior do que a paratireoidectomia sozinha. Então, as mensagens que eu queria deixar para vocês são de que todas as formas de hiperparatireoidismo são deletérias para o osso e requerem tratamento, que no hiperparaprimário, a paratireoidectomia é o tratamento de escolha e demonstradamente vai proteger o osso de fraturas, mas a gente não pode esquecer que no hiperparasecundário, a gente tem que vigorosamente repor cálcio e vitamina D para corrigir essa situação, porque ele é deletéria para o osso também.
Focando no primário, né, o tratamento com bisfosfonatos pode ser útil. É certamente útil naqueles pacientes que têm impossibilidade de tratamento cirúrgico. Ele é provavelmente útil naqueles que têm alto risco de fratura e que estão esperando um período prolongado até a cirurgia. Lembrando que nesse contexto, basicamente bisfosfonatos foram estudados. Denosumab não foi estudado. E sinacalcete, que é uma coisa que a gente usa para tratar a hipercalcemia, não tem um efeito palpável no osso. Talvez o mais controverso, então, é se o tratamento com bisfosfonato depois da paratiroidectomia está indicado. Historicamente, a gente evita a introdução nos primeiros 3 anos para deixar o osso respirar e ganhar, mas evidências recentes mostram, e de estudos bons, sugerem que isso pode ser benéfico, então a gente tem que ficar de olho para adaptar nossas condutas. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero que a gente tenha tempo para debate, que eu estou à disposição. Obrigado.